Shalom pessoal, Rabino Jacques, para falar com vocês sobre Parashá essa semana, que é Bamidbar. Nós começamos um novo livro, o quarto livro da Torá, é Bamidbar, Números, e começa, como é um livro de números, começa já falando da contagem dos israelitas quando eles saíram do Egito. Mas eu vou chegar lá em um minuto. Eu me perguntam muito também, o que é mais importante? A tua genética, né, o jeito que você, o teu DNA, ou a tua criação? A carga genética que você traz, ou os ensinamentos que você recebeu na sua vida, né? Ou a natureza, ou em inglês se diz nature or nurture, né? Nature, natureza, nurture, como você é criado. E nessa paraxá nós temos uma mensagem dupla, às vezes contraditórias. Como eu disse, o livro, né, chama Números, a paraxá também, né? E ela lida com esse censo dos israelitas que, ao cruzarem o deserto, e o censo é feito por cada família, cada pessoa contada de acordo com a casa do seu pai. Você conta os chefes, por assim dizer, né? Os homens, os chefes de cada família. E o censo é feito, nesse caso, somente dos homens em idade militar, e são 600 mil. Obviamente que há homens mais jovens, homens mais velhos, tem mulheres, né, etc. Portanto, não foram contados. Se tivessem sido contados, seriam possivelmente 2 a 3 milhões de pessoas. Essa é a conta. Eu já fiz um outro vídeo explicando como que existe uma outra maneira de interpretar esses números e chegar a um número que é muito mais lógico, muito mais realista, porque tem a ver com a palavra Elef, que significa 1000, mas também significa um tipo de um clã. Mas enfim, isso, assista ao outro vídeo lá, tá? E o fator importante, crucial aqui, é que as pessoas foram contadas de acordo com a sua linhagem, de acordo do lado do seu pai. Portanto, e no judaísmo isso é relativamente comum, né? Que nós somos quem nós somos é conectado com o nosso pai. Então, geralmente, a pessoa é chamada fulano ben, filho de fulano. No meu caso, Yitzhak ben Hillel. Se eu sou chamado a Torá numa sinagoga tradicional, vamos dizer, Yamod, Arav, Yitzhak ben Hillel, que suba para a leitura da Torá, o rabino Yitzhak, filho de Hillel, aí, segundo, terceiro, Shlishi, Revi, terceiro, quarto, enfim. Né? E depois, você também é conhecido por... se você tiver um status especial, se for Cohen ou Levi, também se diz isso. Por exemplo, fulano, filho de fulano, e HaKohen ou HaLevi. Né? E esse status de Cohen, Levi, é o terceiro grupo, Israel, não tem que dizer, é o óbvio. Né? Então, ele também segue a linhagem paterna. Em sinagogas liberais, porém, o comum é que você chame a pessoa tanto pelo nome do pai como da mãe, valorizando ambos. Então, no meu caso seria Yitzhak ben Hillel Uvracha, né? Yitzhak, filho de Hillel e Bracha, que é minha mãe. Né? Então, por outro lado, lógico que a mãe também ela é valorizada. Por exemplo, quando você reza para alguém que está doente, para a cura, você reza o nome dele e o nome da mãe, só, porque talvez tenha a ver com o lado de misericórdia, né? Talvez Deus vai ter mais misericórdia se ele lembrar que tem uma mãe que está sofrendo porque o filho está doente, tá? Mas, de qualquer maneira, quando você se refere a alguém, ele não existe sozinho num vácuo, ele é o resultado da linhagem dele, tá? Posteriormente, no judaísmo, as regras vão mudar e o status judaico vai ser pela mãe. A resposta que se dá tradicionalmente que tem a ver com você só sabe se
você nunca sabe quem o pai é, você sabe quem é a mãe. Isso é uma sacanagem, porque o que está dizendo é que toda mulher judia é vagabunda, né? Que ela nem sabe, transou com tantos que nem sabe quem o pai é. Não, deixar isso claro. Mas a sua mãe, a minha não. Fique claro isso aqui. Bom, mas assim, na verdade essa mudança ocorreu depois da destruição do templo, em um período que foi muito conflituado na terra de Israel, onde havia muitas e muitas mulheres que haviam sido violentadas e ficaram grávidas, tiveram bebês. Então já era toda uma tragédia enorme, e ao você dizer que o bebê, portanto, não seria judeu porque não tinha um pai judeu, isso aumentaria mais ainda a desgraça. Aí os rabinos trocaram para dizer que a linhagem judaica vem da mãe. Tá? Bom, essa preocupação com linhagem, que digamos passagem em Yiddish se diz Iches, Iches é a palavra em Yiddish, ela foi muito importante no final do exílio babilônico, quando os judeus voltaram da Babilônia. A Mishnah fala de 10 categorias, classes genealógicas, ou seja, gente que tinha melhor ou pior, né, categorias, que retornaram da Babilônia para a terra de Israel. Isso está em Kiddushim 4.1, se você quiser olhar. O Talmud nos ensina que o Ezra, que foi o líder que trouxe os judeus da Babilônia para a terra de Israel, que era o líder religioso, político daquela época, ele estava muito preocupado com a pureza da linhagem, que não viesse gente que talvez não tinha uma linhagem judaica apropriada. E nós lemos, por exemplo, aqui do Shim 69b, diz assim, Rabi Eliezer disse, Ezra não voltou da Babilônia, até que ele, como que ele peneirou bem cuidadosamente, né, as pessoas, ou seja, ele checou a pureza da linhagem de cada pessoa, antes de deixar que elas fizessem parte desse grupo que voltou da Babilônia para a terra de Israel. Esse é um lado, né? Isso nos fala da linhagem, do material genético. Por outro lado, nessa paraxá, nós temos também uma segunda mensagem que contradiz essa primeira, que é o seguinte, vou ler né, na paraxá, em Números 4, versículo 1, diz o seguinte, essas são as gerações de Arão e Moisés no dia que o Eterno falou a Moisés no Monte Sinai, né? E aí o que acontece? Aí ele listam os filhos de Arão, né, o sumo sacerdote. O comentarista bíblico Rashi, um dos nossos grandes comentaristas, ele faz uma pergunta óbvia. Então, a Torá diz, esses são os filhos de Arão e de Moisés, e aí lista os filhos de Arão. Rashi pergunta, e cadê os filhos de Moisés? Se afinal, né? E ele responde que o Arão deu à luz a ele gerou esses filhos, porém, Moisés ensinou para eles a Torá. Isso nos ensina que qualquer pessoa que ensina para uma outra criança, o filho de uma outra pessoa, Torá, a Torá o considera como se ele tivesse dado a luz a ele, se ele tivesse gerado essa criança, né? Ou seja, que gerar é bom, mas ensinar Torá também é bom, ou talvez até mais importante. E essa ideia, de fato, ela é meio explícita em Sanhedrin 19b, que a Torá menciona 5 filhos de Michal, quem era Michal, filha do rei Saul, e foi esposa do rei Davi. Porém, no outro lugar, na Torá, diz que Michal nunca teve filhos a vida toda. Então, o Talmud ensina que essas 5 crianças eram filhos da irmã dela, que chamava Meral. E eles foram criados pela Michal, e, portanto, eles eram chamados pelo nome dela, como se fossem filhos dela. Né? Que no final é isso, né? Que o pai é quem cria, não quem faz. Mãe é quem cria, não quem faz. Portanto, a Torá considera como se ela tivesse dado a luz a eles e, portanto, mostrando que talvez o genético não é tão importante como a criar, a guiar as crianças, né? Portanto, a criação e não a natureza é o que realmente importa. É interessante porque
o ser humano ele é intrinsecamente diferente dos animais. Um bichinho que for, cachorro, girafa, porco, galinha, enfim, nasce pronto. Entendeu? Nasce pronto. Ele já nasce sabendo que tem que saber, talvez mesmo se você não ensinar um passarinho a voar, você tirar ele do ninho, você criar, não ensinar ele a voar, ele vai voar de qualquer jeito. Ninguém precisa ensinar. Eles já nascem pronto, né? Você tem que crescer. Enquanto que o bebê humano é completamente inútil. Então, uma expressão em Yiddish, Stück Fleisch mit Augen. Um pedaço de carne com olhos. Por quê? Bebê é inútil, não faz nada, né? Caga, mija, caga, come. Né? O bebê humano, ele vive num mundo de cultura, não simplesmente de natureza. Os seres humanos têm que ser ensinados. Né? E se uma pessoa que cria e é um mentor para uma criança, né, for os pais, melhor, mas podem ser os pais biológicos, melhor, mas se não, podem ser pais adotivos, podem ser pessoas que criam de outra maneira, professores, mestres, né, são verdadeiramente importantes. Hoje em dia, há um grande interesse na genealogia. Eu já fiz meu teste genealógico faz tempo, quase toda semana eu encontro um parente novo, né? Tem com sites com companhias como 23andme.com, né? 23andme.com ou Ancestry.com. As pessoas ficam pesquisando de ambos os jeitos, né? Eles podem pesquisar tanto a genealogia, saber quem foram meus trisavós, etc. Ou você também pode pesquisar baseado no teu DNA, quais são as gerações anteriores, né? Mas, sobretudo, acho que as pessoas querem saber sua linhagem biológica, porque essa linhagem também é importante. Ambos são importantes. Então, né? Então, eu acho que é importante o nosso DNA, em português é ADN, ácido desoxirribonucleico, né? O nosso material genético, mas também é importante quem nos criou. Né? Portanto, eu acho que a paraxá dessa semana, com essas duas mensagens, é que ambas as coisas são importantes. Enquanto seres humanos, nós somos produto tanto da natureza como da nossa criação. Isso aí, Shabbat Shalom, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, um gostei. Recomenda para os seus amigos se você achou que alguma coisa dita aqui foi inteligente. Se não, recomenda para os seus inimigos, para eles assistirem e perderem tempo também. Se inscreva nesse canal, acho que você vai gostar. Se quiser aprender mais sobre judaísmo, entra no site da Brit Bracha, vai ter informação aí embaixo. E Shabbat Shalom.